Resolução Normativa número 55, de 27/3/1981. O Conselho Federal de Química, usando das atribuições que lhe confere a alínea A do artigo 8º da Lei 2.800, de 18 de junho de 56, resolve aprovar o seguinte regimento interno. Regimento interno do Conselho Federal de Química, capítulo 1, da natureza, sede e foro. Artigo 1º. O Conselho Federal de Química, criado pela Lei 2.800, de 18 de junho de 1956, neste regimento designado por CFQ, com sede e foro no Distrito Federal, é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada ao Ministério do Trabalho. Artigo 2º. A responsabilidade administrativa, patrimonial e financeira do CFQ cabe ao seu presidente, que fará a prestação de contas perante o órgão federal competente. Capítulo 2 da Constituição. Artigo 3º. O CFQ é constituído de brasileiros registrados em Conselho Regional de Química de acordo com o artigo 25 da Lei 2.200, de 18 de junho de 56, obedecendo à seguinte composição: a. Um presidente eleito pela maioria de seus membros. b. 12 conselheiros efetivos e 3 suplentes, escolhidos em assembleia constituída por um delegado eleitor de cada Conselho Regional de Química. c. 3 conselheiros que serão escolhidos de acordo com a letra C do artigo 4º da Lei nº 2.800 de 56. Parágrafo 1º. Dentre os 12 conselheiros federais efetivos de que trata a letra B do artigo 3º do presente regimento, haverá no mínimo 1/3 de engenheiros químicos e no mínimo 1/3 de químicos industriais agrícolas ou químicos, com pelo menos um químico industrial. Parágrafo 2º. Dentre os 12 conselheiros haverá no mínimo um bacharel em química. Parágrafo 3º. Dentre os 12 conselheiros haverá apenas um técnico químico. Artigo 4º. O portador de mais de um título ou diploma profissional de nível superior deverá, no ato de inscrição no Conselho Regional, optar no requerimento de registro por uma das categorias profissionais, para fins de votação, representação e composição do Conselho Federal. Parágrafo 1º. A opção só poderá ser reformada após 3 anos, no mínimo, a requerimento do interessado. Parágrafo 2º. Se o profissional já registrado nos termos deste artigo vier a adquirir novo título ou diploma, será permitida nova opção no ato do novo registro. Artigo 5º. O mandato dos membros do CFQ será honorífico e durará 3 anos. Parágrafo 1º. O mandato do presidente do CFQ será honorífico e durará 3 anos, contados a partir da data de sua posse. Parágrafo 2º. O mandato dos conselheiros efetivos e suplentes será contado a partir de 22 de abril do ano de sua indicação. Parágrafo 3º. Anualmente, deverão ser escolhidos pela Assembleia de Delegados Eleitores 4 conselheiros federais efetivos e um suplente, bem como deverá ser indicado um conselheiro federal efetivo alternadamente por cada uma das congregações das escolas, de acordo com a letra C do artigo 4º da Lei 2.200, de 18 de junho de 1956. Artigo 6º. O presidente do CFQ deverá comunicar aos conselheiros federais efetivos e suplentes, escolhidos de acordo com o artigo 4º da Lei 2.800, de 18 de junho de 56, a sua indicação, convidando-os para o ato da posse, o qual deverá ocorrer por ocasião da primeira sessão plenária, a qual o indicado comparecer. Parágrafo 1º. O ato da posse de conselheiros efetivos e suplentes constará da respectiva assinatura no termo de posse, em livro próprio, previamente assinado pela diretoria. Parágrafo 2º. O presidente do CFQ deverá também convocar os conselheiros efetivos ou os suplentes, quando for o caso, ainda não empossados, para as reuniões plenárias que ocorrerem a partir de 22 de abril do ano de sua indicação, respeitado o disposto no parágrafo 3º do artigo 9º do presente regimento.
Artigo 7º. Em caso de morte, renúncia ou perda de mandato de conselheiros, será convocado em caráter efetivo o suplente de mesma categoria profissional. Esta situação vigorará até o final do mandato do conselheiro substituído ou até o final do mandato do suplente, valendo o que ocorrer antes. Parágrafo 1º. No caso do mandato do suplente terminar antes do mandato do conselheiro substituído, será convocado o novo suplente eleito. Parágrafo 2º. No caso do mandato do conselheiro substituído terminar antes do mandato do suplente, este deve retornar à sua condição original até o término de seu próprio mandato, assumindo a vaga de efetivo o novo conselheiro legalmente escolhido. Artigo 8º. Perderá seu respectivo mandato o conselheiro ou suplente que venha a ser presidente do CFQ. Artigo 9º. Perderá automaticamente o mandato o conselheiro que faltar sem licença prévia do CFQ a 6 reuniões consecutivas ou não, no prazo de 1 ano, contado a partir da primeira falta. Parágrafo único. Para os efeitos desta resolução, o termo reunião é equivalente ao de sessão constante no artigo 19 da Lei 2.856. Artigo 10. Sempre que for concedida licença prévia a um conselheiro, deverá ser convocado o suplente de mesma categoria profissional, caso disponível. Parágrafo único. Após exercer o cargo de conselheiro efetivo, até o término do mandato, o suplente deverá retornar à sua função original, ressalvado o disposto no artigo 8º. Artigo 11. No caso de ser concedida licença a conselheiro escolhido de acordo com a letra C do artigo 4º da Lei 2.800, de 18 de junho de 56, por período superior a 90 dias, o CFQ deverá solicitar, junto à instituição correspondente, a indicação de substituto pelo prazo da licença. Parágrafo único. Em caso de vacância de cargo de conselheiro efetivo indicado de acordo com a letra C do artigo 3º do presente regimento, o CFQ deverá solicitar, junto à instituição correspondente, a indicação de substituto para cumprir o restante do mandato. Artigo 12. Em caso de inexistência de suplente, para preencher o cargo vago de conselheiro efetivo, escolhido de acordo com a letra B do artigo 3º do presente regimento, deverá ser eleito um profissional da química para cumprir o restante do mandato vago por ocasião da primeira Assembleia de Delegados Eleitores, que ocorrer após a vacância. O mesmo procedimento deve ser adotado em caso de vacância permanente de cargo de suplente. Parágrafo 1º. Quando um suplente for eleito para o cargo de conselheiro efetivo, a mesma Assembleia de Delegados Eleitores deverá eleger seu substituto, para que cumpra o restante do mandato do ex-suplente. Se por algum motivo a Assembleia de Delegados Eleitores deixar de eleger o substituto do suplente eleito conselheiro efetivo, o Conselho Federal de Química poderá convocar nova Assembleia de Delegados Eleitores, para que escolha esse substituto que cumprirá o restante do mandato do ex-suplente.